Olá, queridos alunos, tudo bem? Me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar comparação de opiniões. Vamos lá entender um pouquinho. Recapitulando um pouco da aula anterior. Na aula passada, conhecemos o gênero artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Hoje veremos que um mesmo assunto pode gerar diversas opiniões. Mas afinal, o que é opinar? Opinar ou dar opinião, expressar exatamente o que pensa sobre um determinado assunto. Observem a imagem. Para um, ele está vendo 4, o outro, não, são 3. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. Então, a gente vai aprender hoje que um determinado assunto ele gera diversas opiniões e opiniões diferentes, porque depende muito do ponto de vista que você está enxergando ou que você consegue saber sobre determinado assunto. Ok? Vamos lá. Vamos à análise de 2 trechos que abordam a mesma temática. Texto 1. Se queremos combater a violência, temos que lidar também com suas causas. E uma delas pode ser esse tipo de jogo eletrônico, por propiciar uma participação ativa do jogador na criação da violência. A influência que ele exerce sobre as pessoas é muito maior que a de filmes ou programas de televisão, por exemplo. Existem pessoas que são mais suscetíveis a essa influência, aquelas com personalidade limítrofe ou compreensão limitada podem confundir jogo e realidade, como crianças que assistem ao desenho do Homem-Aranha e depois agem como se realmente fossem um super-herói. Todos nós, mesmo os considerados normais, interiorizamos essa violência, ainda que de forma controlada. Mas, em uma situação em que o nosso controle é diluído, com o uso de álcool ou drogas, por exemplo, um comportamento agressivo pode aflorar. Uma sociedade tolerante à violência, como a brasileira, em que há muita impunidade, é um complicador. Mesmo sem uso de drogas, o jovem pode se tornar violento por acreditar que vai ficar impune. Texto 2. Sou contra, pois não acredito que esses jogos por si mesmo gerem violência. Quando Courtney Street foi lançado em 2000, levantou-se essa mesma polêmica e 8 anos depois não se percebeu o aumento da agressividade associada ao jogo. A forma lúdica de lidar com a violência, brincadeiras que envolvem uma dicotomia entre bem e mal são anteriores à era eletrônica. Há muito tempo as crianças brincam de polícia e ladrão e o fato de uma pessoa interpretar um bandido não quer dizer que ela seja má ou vá se tornar má. É verdade que o jogo eletrônico desperta uma série de sensações no usuário, pois os gráficos têm um realismo muito grande. É quase como vivenciar aquilo na vida real. A forma como a pessoa vai reagir a esse estímulo varia, mas o que percebemos é que, em geral, a utilização do jogo é muito mais catártica, ou seja, funciona como uma válvula de escape que permite vivenciar um conteúdo violento no ambiente de simulação seguro. Acaba sendo algo saudável. Além disso, a proibição contribui para despertar a curiosidade e tornar o proibido ainda mais atrativo. Primeira coisa que a gente vai falar, antes de analisar a opinião dos autores, é a temática dos 2 textos. Observem que os 2 textos eles estão falando sobre a proibição ou não de jogos eletrônicos que abordem a violência. Então, aí a gente tem 2 autores que estão falando da mesma temática, em que em um dos textos, um é favorável, concorda com a proibição, e no outro texto o autor é contra. E aí a gente vai identificar em qual texto nós temos um autor favorável à proibição
de temas violentos em jogos eletrônicos e em qual a gente tem um autor que é contra essa proibição. Vamos voltar lá para o slide. Vamos à análise desses dois textos através de algumas questões que serão respondidas. Primeira questão. Em qual dos textos o autor manifesta opinião a favor da proibição dos jogos eletrônicos com temas violentos e em qual o autor manifesta a opinião contrária? Pensem aí um pouquinho, analisem e vamos à resposta. Observe que no texto 1, o autor se mostra favorável à proibição dos jogos. Vemos essa afirmação no seguinte trecho. Se queremos combater a violência, temos que lidar também com suas causas e uma delas pode ser esse tipo de jogo eletrônico, por propiciar uma participação ativa do jogador na criação da violência. A influência que ele exerce sobre as pessoas é muito maior que a de filmes ou programas de televisão. Se vocês observarem, logo no início do texto, no caso aí do texto 1, o autor ele já vai dando o seu posicionamento, ele já vai trazendo a sua opinião sobre a temática. E no texto 2, a autora expressa uma opinião contrária. Comprovamos essa afirmação no seguinte trecho. Sou contra, pois não acredito que esses jogos por si só mesmo gerem violência. Quando Counter-Strike foi lançado em 2000, levantou-se essa mesma polêmica. E 8 anos depois, não se percebeu aumento da agressividade associado ao jogo. A forma lúdica de lidar com a violência, brincadeiras que envolvem uma dicotomia entre bem e mal, são anteriores à era eletrônica. Há muito tempo que as crianças brincam de polícia e ladrão e o fato de uma pessoa interpretar um bandido não quer dizer que ela seja má ou vá se tornar má. Observem que no segundo texto, além de conseguirmos identificar já a opinião que ela é contra, ela já logo no início do texto ela já vai trazendo fatos, já vai trazendo dados que servem ou corroboram para a sua opinião, para expressar o seu argumento e a sua opinião e até convencer o leitor de que a sua opinião seria a correta. Vamos continuar. Para validar sua opinião, os autores utilizam alguns argumentos. Quais são eles? No texto 1, primeiro argumento que ele traz, propiciar uma participação ativa do jogador na criação da violência, a influência que ele exerce sobre as pessoas é muito maior que a de filmes ou programas de televisão, por exemplo. Então, um dos argumentos que o autor traz do texto 1 é justamente essa influência ser maior, a influência do jogo ser maior que a dos filmes ou alguns programas de televisão. Aqueles com personalidade limítrofe ou compreensão limitada podem confundir jogo e realidade. Temos aí mais um argumento. Como crianças que assistem ao desenho do Homem-Aranha e depois agem como se realmente fossem um super-herói. Então, nesse argumento, ele faz esse paralelo. Que assim como as crianças assistem, pessoas que tendem a jogar jogos violentos, elas podem trazer isso para a realidade e começar a agir como nos jogos. Uma sociedade tolerante à violência, como a brasileira, em que há muita impunidade, é um complicador. Mesmo sem uso de drogas, o jovem pode se tornar violento por acreditar que vai ficar impune. Então, esses são alguns argumentos que o autor do texto 1 utiliza para embasar mais ainda a sua opinião sobre o assunto. Texto 2. Quando Counter-Strike foi lançado em 2000, levantou-se essa mesma polêmica e 8 anos depois não se percebeu aumento de agressividade associada ao jogo. Então, aí nós temos o primeiro argumento do texto 2, que ela traz um fato, ela traz um dado real. Há muito tempo que as crianças brincam de polícia e ladrão e o fato de uma pessoa interpretar um bandido não quer dizer que ela seja má ou vá se tornar uma pessoa. É quase como vivenciar aquilo na vida real. A forma como a pessoa vai reagir a esse estímulo varia, mas o que percebemos
é que, em geral, a utilização do jogo é muito mais catártica, ou seja, funciona como uma válvula de escape que permite vivenciar um conteúdo violento no ambiente de simulação. Acaba sendo algo saudável. Além disso, a proibição contribui para despertar a curiosidade e torna o proibido ainda mais atrativo. Então, aí temos os argumentos que a autora do segundo texto utilizou para embasar e fortalecer a sua opinião sobre o assunto. Veja que nos dois textos que lemos, apesar de serem opiniões diferentes, os autores trazem argumentos válidos e coerentes para defender o seu posicionamento referente ao tema tratado. Para não esquecer, opinar ou dar opinião, expressar exatamente o que pensa sobre um determinado assunto. Podem existir diversas opiniões sobre o mesmo tema. E o mais importante, deve haver respeito com a opinião do outro. Então, por mais que você não concorde com a opinião do outro, mas deve haver respeito, né? E você deve sempre embasar em fatos, em argumentos, para expressar a sua opinião. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações. Beijos na barra.